Shalom, pessoal. Louvem a Jah, porque Jeová, nosso Deus, o Todo-Poderoso, começou a reinar. Aleluia! Louvem a Jah. Essas são as mesmas palavras no hebraico, aleluia. Em português, louvem a Jah. É interessante que a expressão Iá, que se refere ao nome de Deus de forma abreviada, ou seja, Já, né? Yehová, Iá. Jeová, Já. Então, essa forma abreviada do nome divino encontra-se junto da expressão Alelu ou Aleluia 4 vezes no livro de Apocalipse. Isso é Novo Testamento e o nome divino encontra-se ali. Em algumas versões, são os únicos lugares que aparece o nome divino no Novo Testamento. Estamos na expectativa de que venha esse reino grandioso. No momento, Jesus Cristo já foi escolhido como rei no céu. E em breve trará também esse reino aqui para a terra. E depois dele fazer o governo maravilhoso como rei maravilhoso que ele é, passará o governo então ao seu Pai e nosso Deus, Jeová. Então, será o tempo do cumprimento de Apocalipse 19:6. Estamos aqui novamente falando um pouco mais dessas profecias e do nome divino. E no último vídeo citamos que, inclusive, quando chegar esse tempo do governo de Deus nas mãos de Jesus Cristo ser passado para o Pai, né? Então será um momento de grande alegria e também de recompensa, principalmente para aqueles que temem o nome de Deus, por respeitar, confiar, obedecer e, claro, por também declarar com muito respeito, com muito louvor, o grande nome do Pai, né? O Deus Todo-Poderoso. Aqueles que talvez acham o nome divino como sendo desnecessário, precisam considerar as palavras de Jesus Cristo no Apocalipse, que diz que os santos serão recompensados e os que temem ao teu nome, quer dizer, ao nome de Deus, do Pai. Muito bem, e hoje nós estamos trazendo aqui aspectos adicionais do nome divino e, às vezes, algumas pessoas ficam com dúvidas. Por exemplo, a expressão aleluia, louvem a Jah, em português, no caso. Aleluia é em hebraico. Em português, louvem a Jah. Alguns ficam pensando, mas essa parte Iá é a abreviação do nome de Deus. Mas a forma completa, então, do nome, qual seria? Bom, Iá é a forma abreviada e Yehová é a forma completa. E a gente pode olhar aqui para essa sistematização que a gente colocou aqui na tela, essa letra aqui dourada do nome divino, a primeira, o Yud, essa letrinha, ela também aparece aqui embaixo. Depois, essa letra A dourada aqui também vai aparecer aqui embaixo. E por último, essa letra Re, essa letra final, vai aparecer aqui no nome Iá, com esse pontinho no final. Esse pontinho é Mapik, em hebraico fala assim. Esse pontinho, ele mostra que é a última letra da palavra. Ou seja, no caso do nome divino, seria aqui essa última letra, esse último H. Então, por isso, essa composição que sai do nome completo para a abreviação IA. Isso quer dizer que a primeira letra do nome divino, que aparece aqui, o I, o Y, e as últimas letras, A e H. Por isso, IA. Tá? Então, em português, nós temos Jeová, primeiro seria o J, depois o A e o acento aqui representado pelo H. Tudo bem? Quando a gente leu esse texto de Apocalipse 19:6, a gente está citando também uma Bíblia de 1599, que é a Poliglota de Nuremberg, produzida em 12 idiomas por Elias Hurry, um erudito alemão, e produziu, então, tanto parte do Antigo Testamento e também o Novo Testamento, em 12 idiomas, incluindo o hebraico. E aí, em Apocalipse, ele coloca claramente Yehová, aleluia. Yehová, Eloheinu, Jeová nosso Deus, louvem a Jah. Então, isso ajuda a esclarecer que Iá, sim, é Yehová. Inclusive, muitos eruditos reconhecem, né?
Às vezes a pessoa fica imaginando assim, bom, mas e se a gente olhar em algum manuscrito? Bem, eu fiz essa pesquisa lá no Códice de Leningrado. No Salmo 102, versículos 18 e 19, ali tem uma profecia significativa que foi escrito para uma geração futura. O que ia acontecer com essa geração futura? Um povo que ainda será formado louvará a Jah, pois ele olha para baixo desde o seu lugar santo nas alturas. Lá dos céus, Jeová vê a terra. Bom, quando a gente olha aqui em hebraico, a gente vê Iá, depois a gente consegue visualizar aqui também Yehová, escrito de forma completa nesse manuscrito do Códice de Leningrado. Comparamos também com outra Bíblia, que é a de Ginsburg, que está aqui em cima. A gente vê as expressões Iá e Yehová. Então, fica muito claro que Iá se refere a Yehová. E haveria sim uma geração futura que faria questão de louvar esse Deus Todo-Poderoso, tanto por respeitar, obedecer, por amar e amar ao próximo também, não é? E a gente sabe que hoje muitas pessoas escolhem louvar o Todo-Poderoso, Jeová. É isso que todos nós, seguidores de Jesus Cristo, podemos fazer. Pois bem, achei muito significativa essa profecia, esse salmo, para dividir aqui com a gente, né? Agora, continuando sobre a análise do nome divino, às vezes as pessoas ficam perguntando, né? Como é que eu acesso esse Códice de Leningrado, manuscrito? Bom, eu vou sair aqui da tela cheia e vou mostrar aqui como é fácil. Rapidinho você vem aqui no Google, Leningrad Codex Online. E aí é só clicar o site da archive.org, ele já vai abrir aqui. Esse é o manuscrito, o Códice de Leningrado. Antes você teria que ir lá na Rússia, mas agora você pode acessar online. Bom, e por aí vai, né? Também quando a pessoa quer acessar outras obras, isso é possível mediante esses mecanismos, né? A gente digita no Google e vai para lá. Algumas pessoas ficam me perguntando, ficam em dúvida sobre o seguinte, mas Iá não é bem parecido com a forma de pronúncia do nome divino Iavé? Bom, em português fica muito parecido mesmo. Dois sons muito parecidos. Iá e também Iavé. Só que a escrita do nome Iavé em hebraico, ela apresenta algumas diferenças que na língua hebraica são muito importantes e a gente, se for para comparar, não poderia passar por alto. Antes, é bom que se diga que nós respeitamos sim as pessoas que falam a vocalização do nome divino como Iavé. Sabemos que em alguns países também as pessoas pronunciam o nome divino dessa maneira e não tem problema. Agora, será que dentro da língua hebraica, agora comparando hebraico com hebraico, seria Iá e Iavé? Agora você vai perceber por que não, tá bom? Mas se você está em outro país que pronuncia Iavé, não tem problema, no sentido de que nós, como Testemunho de Jeová, sabemos que Deus aceita a adoração em todas as línguas, tá bom? Agora, se for para comparar Iá com Iavé, veja bem aqui a diferença do hebraico. Primeiro ponto que você deveria saber é que Iavé não aparece em nenhum manuscrito bíblico hebraico. Não encontra em nenhum manuscrito bíblico hebraico. Nem do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento, tá bom? Porque existem as cópias, as traduções do Novo Testamento para o hebraico, sim. Mas sempre encontramos Yehová e nunca encontramos Iavé. Tá, tudo bem. Mas o gramático Gesenius foi um dos que mais fortaleceu essa teoria de que o nome divino poderia ter essa pronúncia. E hoje, os acadêmicos, na maioria, adotaram essa pronúncia para o nome divino. Certo. Se a gente comparar com Iá, não é muito parecido? Devemos admitir que o som em português fica muito parecido. Mas em hebraico, nós temos algumas diferenças importantes que mostram que não seria possível ser essa correlação aí. Bom? Então tá. Vamos analisar aqui a palavrinha Iá. Olha só. A gente tem uma letra aqui, o Yud. Temos uma letra A forte, Kamates, que eu coloquei até esse A aqui para você perceber. Também temos um Re aqui
com um pontinho no final, e é o MAPIC. Ele sempre aparece na letra do final. Ele marca a última letra da palavra. Tudo bem? Ok. Quando a gente vem para a escrita Iavé, você observa que a escrita embaixo temos a letra Yud, por isso colocamos de verde, ó, tá combinando, tá vendo? Se liga o Y, o Yud, com o outro Y, do Iá, tá? Tá batendo, tá tudo certo aqui, por isso que tá de verde. Quando chega na outra letrinha aqui, que seria o A, é um A, um tracinho. Chamamos de patar. Esse A aqui não é o outro A que a gente vê aqui no Iá, ó. Esse A forte. Esse aqui é um A tônico bem forte. E esse aqui seria um A médio, por assim dizer. Por isso que a gente colocou aqui de vermelho, ó, tá diferente esse A desse outro aqui. Então, é uma diferença clara. Não tem como dizer que não está diferente, porque está. Outro problema. Esse Rê aqui, que alguns dizem que o Iá seria esse primeiro Rê aqui. Mas não pode ser. Por que não pode ser? Lembra desse pontinho? Esse pontinho aqui, ó, é uma pique. Ele não pode vir nesse Rê do meio, só pode vir no final. Então, o Rê que está indicando é o Rê do final do nome divino, não a letra do meio aqui que começa, tá bom? Não seria esse primeiro Rê, e sim o último. E por que podemos afirmar isso? Porque o MAPIC, esse pontinho, que é usado na língua hebraica, só aparece no final das palavras. Tem vídeo meu aqui mostrando vários exemplos de várias palavras em hebraico, e esse ponto MAPIC só aparece lá no final. Então, não seria esse Rê aqui, para ser Iá. Seria o último Rê. Então, essa expressão Iá, quando a gente olha escrita em hebraico, ela não combina com Iavé. Ela combina, sim, com Yehová. Dá tudo certinho, ó. Vou voltar lá no nome Yehová aqui, ó. Você vê aqui o Iod, tá vendo? As duas letras Iod, tá batendo. Agora você vem aqui, ó, para a letra A forte, que é a Kamatz, também tá tudo certo. E aqui, por último, o Rê do final. Então, esse Rê do final, por isso, serve o pontinho aqui, Yah, fica a expressão bem forte. Tá bom? Então, dessa maneira, a gente visualiza, por essas correlações, por essas evidências aqui, por essas análises, que Iá e Yehová têm muito mais harmonia e legitimidade. Tudo bem? Comparando a língua hebraica com a própria língua hebraica. Sabemos que tem outros países que falam outra pronúncia? Sim, não tem problema. Mas quando a gente precisa comparar do hebraico e depois o hebraico influenciou a língua portuguesa, sabemos que sim, porque vem Yehová, depois Jehová, em português, Jeová. Então, sim, há uma harmonia, há uma legitimidade maior. Tá? Continuando ainda, outro ponto de análise que é importante para o nome divino, para visualizarmos como legítimo, no caso, se referindo à pronúncia em português, Jeová, sim, porque sabemos que em hebraico é Yehová, tudo bem. Agora, Jeová em português. E a gente pode adorar Deus em língua portuguesa? Sim. Lá em Apocalipse 14:6, diz que a mensagem de adoração a Deus seria para todas as nações, todas as línguas. Isso inclui o português, francês, espanhol, inglês, línguas que usam J normalmente, não tem problema. Há uma linha de análise importante para a gente observar, que são os nomes que têm parte do nome de Deus, chamados nomes teofóricos, porque Teo, de Deus, né? Faz referência a Deus. Esse era um costume do povo judeu. Então, a gente vai encontrar vários nomes começando com Ierro. Tá? Um dos nomes aqui no Brasil que as pessoas gostam muito é Yehohanan. Inclusive, um dos nomes muito conhecidos da cultura judaica, que também chegou no Brasil, é Yehohanan. Yehohanan, com o tempo, o nome foi simplificando e ficou apenas Yohanan. Yohanan, ou Yohanan. E no Brasil a gente chama João, que significa Jeová agraciou.
Jeová foi gracioso, mostrou graça, bondade, né? Então, é um nome muito conhecido que revela que ele está presente na cultura judaica, também está presente aqui no Brasil e traz parte desse nome, inclui o nome divino, Ieho, se referindo a Yehová, próprio Jeová, tá? Porque o povo judeu, eles sabiam que colocar parte do nome de Deus nos filhos, eles associavam isso com bênçãos e não com proibição, com algo negativo. Sempre associavam com bênçãos. E se a gente olhar um outro exemplo aqui interessante, a gente vai perceber mais nomes que começavam com Ieho, que até hoje eles existem. Esses nomes aqui, a pronúncia deles nunca foi perdida, né? Como, por exemplo, Yehoshua. Yehoshua, se fosse seguir a linha do hebraico, a tradução chegaria para Joshua e depois Josua ou Jesua. Mas a gente também sofre influência do grego aqui no português, e aí vem a pronúncia Josué. Tudo bem, a gente usa correntemente aqui como Josué. Mas Ieho é parte do nome divino, quer dizer, Jeová. E Shua se referindo à salvação. Jeová é salvação. Então o nome Jesus significa Jeová é salvação. Às vezes as pessoas dizem assim, salvação, só isso. Não é só salvação, é Jeová é salvação, porque tem o Ieho. Claro que depois o nome encurtou para Yeshua, mas essa abreviação do nome, Yeshua, ainda preserva parte do nome do Pai, que é Yehová, ou Jeová. Então, Jesus, Jeová. Então, você vê que parte dos nomes está incluído aí o nome divino. Algumas pessoas até já conhecem que estudar o nome esses nomes ajuda na correlação com o nome divino. É importante que você perceba que o início do nome está aí, ó, Ieho, e vem em todos esses nomes que nunca se perdeu a pronúncia. Tá? Aqui, inclusive, nós temos Yehoshafat, que é Jeosafá em português, tá? Entre outros exemplos. Agora, às vezes a pessoa pode achar que só essa linha de análise é muito simples, muito frágil, mas na verdade até Gesenius concordava com ela, embora ele optou por outra coisa. Mas ele entendia que os nomes dos judeus começavam sim por Ieho e eram genuínos. Mas, já que ele escolheu outra opção, será que há outros estudiosos que mostram que o nome divino, começado por Ieho, e que aparece nos filhos de Israel, chamados nomes teofóricos, eles são uma linha de evidência importante a ser estudada? Sim. Por exemplo, Poldrack, que era judeu, ele depois escreveu esse livro aqui que vocês estão vendo, que está em francês, né? E ele destaca, sim, que os nomes, por exemplo, Yehonatan, entre outros como Yehotzadak, são muito importantes e que nunca foram questionados esses nomes judaicos, tá? Inclusive, precisaram ser traduzidos também para o latim. E ele mostra como Jerônimo fez as traduções para o latim. Agora é interessante que ele comenta aqui, ó, aqui sobre, em francês, ele até escreve, ó, seria francês, Jehová, tá? Agora, em hebraico, ele traz que é Yehová, inegavelmente. E, inclusive, ele acrescenta outra linha de evidência que às vezes é ignorada. Porque esses nomes das pessoas, por exemplo, Yehotzadak, né? Jeozadak, ou Jeosafá, enfim, esses nomes que carregam parte do nome divino, também foram traduzidos para o grego. Então, esses nomes também eram traduzidos para o grego. E aí, ó, Yeho, e aí vem a pronúncia do restante do nome. Mas o que ele está querendo indicar com isso? Que Ieho, ele é natural. A pronúncia nunca foi perdida. E sim, é parte do tetragrama, é parte do nome divino, que ele reconhece aqui, o autor reconhece como sendo naturalmente Yehová. Tá? Aqui mostrando vários exemplos, e aí da Vulgata Latina, mas ele vai depois discorrer, sim, que Yehová em hebraico é uma forma natural
e está bem preservada exatamente nos nomes teofóricos, tá bom? Olha aqui, ó, só para quem talvez ache que não, mas sim, há pessoas que vêm do judaísmo e que reconhecem o nome Yehová como sendo um nome genuíno, inclusive apoiado pelos nomes de judeus, que tem parte do nome divino, os chamados nomes teofóricos. Aproveitando que a gente está comentando aqui junto com esse autor esse exemplo, vou voltar aqui algumas páginas para que a gente possa observar também uma outra linha de evidência importante que ele considera para o nome divino. Ele diz que na tradição sempre foi declarado que esse nome divino, Yehová, se refere àquele que é, que era e que virá. Então, essa é uma evidência importante, inclusive reforçada dentro do Apocalipse. Vários estudiosos da época dele chegaram a essa conclusão, mas se a gente olhar dentro da Bíblia, também a gente percebe que o nome divino, ele tem sim essa correlação com o verbo hayá, ou, mais antigo, chamava havá. Sim, o verbo hayá tem a ver com eternidade, com existência. É por isso que Jeová, em alguns momentos nas Escrituras, se declara aquele que é, que era e que será. E no Apocalipse também encontramos essas referências, confirmando a identidade do próprio Deus. Alguns, ao analisarem essas três formas, Verhayá, Arové e Irié, chegam à conclusão de que o próprio Deus tira dessas raízes aí a composição para o seu nome, formando então um acrônimo, a palavra Yehová, dando então o seu sentido de Deus eterno, sua eternidade, né? O Deus que também vai oferecer a salvação. E claro que ele trouxe a salvação para a humanidade mediante o seu Filho, Jesus. O nome Jesus também significa Jeová é salvação. Então, o Yehová, ele tem uma legitimidade, o nome, inclusive dentro das Escrituras, dentro da língua hebraica, e se olharmos para a revelação de Jeová Deus como sendo o Eterno, então vemos aí uma harmonia, né, entre cada raiz extraída aí dessas palavras, formando então o nome divino Yehová. Então, pessoal, é realmente uma satisfação a gente aprofundar nosso conhecimento, sabendo que Jeová Deus, ele em breve vai trazer o seu reino, e claro, que todos os que valorizam o seu nome poderão também receber essas bênçãos. E só deixando um pouco mais aqui na tela, alguns casos nos quais a gente encontra essa expressão Iá sozinha na Bíblia, 26 vezes. Eu coloquei aqui alguns casos, mas tem outros, né? Quem usa o aplicativo JW Library pode também procurar no campo de busca, né? Baixar o aplicativo, é gratuito. Quando baixa a Bíblia, também pode fazer a busca lá. E a expressão Aleluia aparece 24 vezes dentro das Escrituras. Isso mostra que do começo ao fim das Escrituras, Jeová Deus, ele sempre faz questão de se revelar para nós, trazendo então a sua mensagem de salvação, junto com o seu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado a todos que têm interesse nesse assunto e ficaram por aqui acompanhando. Desejo que Jeová Deus continue abençoando a vida de vocês. Quero aproveitar também para agradecer o Marcos André Gervásio, que sempre comenta aqui nos vídeos também. Também tem a Márcia, né, e outros, e que Jeová continue aumentando a fé de vocês. Muito obrigado, gente. Um forte abraço e até uma próxima.